Hoje é dia 28 de abril de 2020. Vamos dar início a mais um encontro, perguntas e respostas do canal Segredos da Mente. Hoje recebemos uma pergunta bastante interessante. Fábio, por que a mente inconsciente não faz do conhecimento da mente racional o seu conteúdo, para que cada pessoa, ao conhecê-lo, possa fazer as escolhas certas? Bastante interessante. Então vamos lá. No vídeo número 12, eu fiz uma introdução em função também de uma pergunta dentro desse estilo. E eu expliquei rapidamente a questão da fisiologia da consciência espiritual. Então, partindo desse princípio, a consciência espiritual é um sistema formado por dois subsistemas. O primeiro subsistema nós chamamos de psicossoma e o segundo subsistema nós chamamos de mental soma. O primeiro subsistema, psicossoma, ele tem dois compartimentos. Um é a mente consciente, que vamos chamá-la de mente racional, esta mente que está aí prestando atenção, entendendo, procurando, entender todo o processo e armazenando informações. E o segundo compartimento é o subconsciente. E o segundo subsistema é o mental soma, que chamamos então de mente inconsciente. Agora, tanto o psicossoma quanto o mental soma, através dos seus compartimentos, que seriam 3 compartimentos, o primeiro sendo a mente racional, o segundo subconsciente e o terceiro a mente inconsciente. A função de cada compartimento é armazenar informações. Então a mente racional, ela é a porta de entrada, ou seja, o psicossoma, esse sistema é a porta de entrada de tudo. No momento em que ele é a porta de entrada, ele está ele está recebendo do cérebro, do corpo físico, através dos 5 sentidos, todas as informações que nós classificamos como sendo conhecimento e conteúdo emocional. O conteúdo emocional e mais o conhecimento, ele vai ser enviado para o mental soma, que é a mente inconsciente. Este conteúdo emocional que a mente racional recebeu, que é a porta de entrada, ela transfere isso para o subconsciente. E a mente racional, ela fica com o conhecimento. Vamos detalhar o que é o conhecimento para que não haja confusão. Conhecimento é tudo que se refere a qualquer tipo de informação técnica, científica, estudo, habilidades, tudo. Seja de física, conhecimento de física, química, matemática, português, língua, sociologia, não importa. Tudo isso nós chamamos de conhecimento. E conteúdo emocional são emoções positivas, negativas, raiva, rancor, mágoa, tristeza, alegria, felicidade, prazer. Então, isto nós definimos como conteúdo emocional. Então, só para fechar esse entendimento, o mental soma recebe e registra conhecimento mais o conteúdo emocional. O subconsciente recebe e registra conteúdo emocional. E a mente racional recebe e registra
conhecimento. Isso é muito importante, esse entendimento. Bem, a partir de então, vamos fazer uma outra explicação para ampliar o nível de conhecimento, que eu vou chamar de características de cada mente, características de cada compartimento. Uma das características da mente racional é que ela está dentro de um contexto, inserida nesse ambiente que nós, seres humanos, estamos vivenciando agora. Então, a característica dela é que todos os registros têm a característica de serem temporal. O que significa isso? Que existe tempo naquilo que ela está registrando, significa que ela tem pleno entendimento, a mente racional, de que existe passado, existe presente, existe futuro. Ok? A mente inconsciente, a característica dela não é temporal, é atemporal. O que significa? Que tudo que está registrado na mente inconsciente, que é o mental soma, não existe tempo, não existe passado, não existe futuro. Tudo que está ali registrado é como se então fosse o quê? O tempo presente. Esta que é a grande, vamos dizer, beleza do processo, para que vocês possam entender o que acontece no nosso dia a dia. Da mesma forma, o subconsciente, o conteúdo emocional que ele tem registrado, também é atemporal. Então, detalhando agora, psicossoma, mente, racional, registro temporal. Psicossoma, subconsciente, registro atemporal, que é emoções. E o mental soma, com os registros de conhecimento e conteúdo emocional atemporal. Eu acredito que isso ficou claro para vocês. Bem, agora existe uma correlação muito forte entre esses três compartimentos: a mente racional, o subconsciente e o inconsciente. É uma verdadeira simbiose. Um fluxo de informações. Então, eles são interdependentes, um depende do outro para essa troca de informações, e ao fazerem isto ocorre em determinadas condições. Então veja bem, qual é a característica deste fluxo? Então vamos lá. O conteúdo emocional que existe no subconsciente e existe no inconsciente, você não tem que buscar, você não precisa buscar. Você não busca a emoção. Essa emoção que está, esse conteúdo que está registrado nesses dois compartimentos, no segundo e no terceiro, esse conteúdo ele desce violentamente para a mente racional. Este é o grande problema. Você, ao vivenciar uma situação no ambiente, agora, você, dependendo do que você está vivenciando, o fluxo do conteúdo emocional, ele vai atingir a mente racional violentamente. E numa fração
de bilionésimos de segundo. É o tempo real. Você vivenciou, o fato acontece. Você reage emocionalmente. Agora, uma característica do conhecimento, ou seja, do conteúdo todo de conhecimento que você tem, ele não desce. Essa que é a grande diferença. Para você acessar o conhecimento, todo o conteúdo de conhecimento que existe no inconsciente, tá claro? Você tem o quê? Que buscar. Você precisa de quê? De tempo. Você tem que refletir, tal, buscar. Você tem que aprender a buscar tudo que está dentro do registro de conhecimento na mente inconsciente. Ficou claro isso? Então é muito importante vocês terem esse nível de entendimento. Agora é o seguinte, quando você tem registros de conteúdo emocional desarmônicos, aí é que está o problema, porque você vai reagir de acordo com esse fluxo que está descendo. Então você vivenciou uma situação de conflito com uma determinada pessoa, você pode ter um fluxo de raiva e essa raiva vai interferir na sua forma de relacionar naquele momento com as pessoas que estão envolvidas no processo. Quando é o caso de uma relação, um momento bacana, gostoso, esse conteúdo emocional, ele praticamente não desce. Comparado com o outro, ele flui, porque é um registro harmônico. E se você, ao vivenciar esse momento, está no momento bom, aquilo flui, porém, de uma maneira muito suave. Ou seja, você está, vamos dizer, em sintonia, né? Você está numa boa sintonia, você está em equilíbrio com aquilo que está registrado no mental soma, no terceiro compartimento. Ficou claro isso para vocês? Então, isto posto, eu vou fazer algumas perguntas para que vocês possam ter um entendimento mais, vamos dizer, apurado, ok? Então aqui, por que a estrutura da consciência é assim concebida? Ou seja, da forma como eu expliquei. Por que é? Tem que ter uma explicação. Qual é a resposta? Então vamos lá. Para atender às demandas do processo evolutivo. Olha que interessante. As três mentes, inconsciente, subconsciente e a mente racional, elas estão interligadas e funcionam dessa maneira com um único objetivo: atender às demandas do processo evolutivo. Porque tudo, como eu já disse a vocês anteriormente em outros vídeos, tudo é feito, tudo está estruturado, tudo foi elaborado para atingir esse grande objetivo: evoluir. Então tudo é feito, tudo tem um arranjo perfeito para que você, ao vivenciar esse ambiente hoje, nesse planeta, na condição humana, você tenha plenas condições de evoluir, usufruir daquilo que está em você, que está tudo registrado em você. Agora, eu poderia fazer, então, que demandas são essas? Então, a demanda é registrar todas as histórias que você vivenciou. Tudo.
ao longo de sua existência como ser espiritual. Veja bem isto. Tudo que você vivenciou como ser espiritual está à sua disposição no inconsciente e no seu subconsciente. Então, a mente racional, ela vai receber isso para que você possa, ao vivenciar aquilo, você possa vivenciar isso dentro de uma realidade como não? No tempo presente. Tem que ser no tempo presente. E ao vivenciar isso, é que você vai ter o quê? Reações. Você pode ter reações positivas ou pode ter reações negativas. Então, se você, ao vivenciar essa experiência e tiver uma reação negativa, é sinal que eu vou dizer assim, você não passou no teste. Naquele momento, você voltou a cometer os mesmos erros. Você fez uma escolha errada novamente. Então, esse discernimento, ele tem que existir. É muito importante isso para vocês. Tá? Eu poderia, então, completar a resposta que para você, com tudo isso vivo dentro de você, você vai tomar decisões, que é a mente racional que toma, para dar continuidade ao seu processo evolutivo. Então, se a decisão, ela foi a escolha que você fez, ela promoveu o seu equilíbrio, harmonia, sua paz interior, você então passou no teste. Você vai para frente e continua o seu processo. Bem, vamos concluir então o que nós falamos aqui tudo. E em relação à sua pergunta, porque a sua pergunta foi o seguinte, Fábio, por que o conteúdo da mente inconsciente, ela não desce para a mente racional, para que a gente possa fazer escolhas e fazer a escolha certa. Então, por tudo que eu já expliquei, expus aqui agora a vocês, o conteúdo que está na mente, no inconsciente, ele flui, como eu já expliquei a vocês. A questão toda é que desce apenas o conteúdo que emocional, que não precisa o quê? Buscar. Ele desce um bilionésimo de segundo. Porque se fosse da forma como você perguntou, o seu processo evolutivo estaria comprometido. Qual foi a forma, qual foi a ênfase que você deu? Eu diria até de uma forma escondida, né? Ela não ficou clara. Mas o que eu percebi, você quer ter acesso a todo aquele conteúdo do inconsciente, isso desceria numa condição totalmente, não estaria ligado a nenhuma vivência sua naquele momento, você analisaria como se fosse um livro, ok, isso aqui tá bom, então para essa condição eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer isso. Não é bem assim. Não é bem assim. Ela vai fluir, mas numa condição em que você não tem controle. Você está ali. Se você perder o controle, realmente o processo ele é muito intenso. E aí eu vou usar o termo. Você não passou no teste.
vai repetir isso quantas vezes for necessária esse tipo de experiência, até que você aprenda completamente o quê? Assumir o controle do processo. Tá claro? Bem, se você gostou do assunto, do tema, dê o seu like e se inscreva no canal Segredos da Mente. Perguntas poderão ser enviadas para o e-mail segredosdamentecanal@gmail.com. É muito importante que vocês façam perguntas para que a gente possa trazer informações relativas às suas dúvidas e, com certeza, serão perguntas como esta aqui, desafiadora. Eu agradeço e muito obrigado. Até o próximo encontro.